Boa noite, sou o Gabriel. Venho apresentar a apresentação sobre avaliação do ciclo de vida da madeira tratada com retardante de fogo. É um seminário, é o segundo seminário apresentado pela disciplina de sustentabilidade e inovações tecnológicas em arquitetura e urbanismo. Então, falando um pouco, começando sobre a madeira, né? França 2019 fez uma dissertação falando sobre as propriedades da madeira. E ele cita que a madeira é formada por três elementos principais, então é 50% de carbono, 44% de oxigênio e 6% de hidrogênio. Junto, eles formam aí três polímeros naturais presentes nas árvores, que são a celulose, a hemicelulose e a lignina, né, que dá a resistência da madeira, a densidade, né, a porcentagem de cada polímero desse, né, que dá a característica da madeira. Mas também destaca a utilidade da madeira em um contexto histórico, né? Então, entre várias aplicações, tem também a utilização na construção civil. Países desenvolvidos como a Suécia, a Noruega, Canadá, Austrália, cerca de 90% das construções habitacionais elas são de madeira, né? Então, do ponto de vista sustentável, né, ela é reciclável, então existe essa vantagem, né? Biodegradável também, reutilizável. Possui características mecânicas vantajosas, né? Então, para ser aplicado na construção civil, tem alta resistência e baixo peso comparado a outros materiais empregados na construção. Também transmite um conforto visual, um bom isolamento acústico, térmico e elétrico. E, no entanto, ele possui esse risco de incêndio, né? Então, justamente para reduzir esse risco de incêndio, que é feito o tratamento da madeira, né, com retardantes de chama. Tá? Então, são materiais que eles provocam o retardamento da ignição, diminuição da taxa de calor e a propagação das chamas. Então, caso pegue fogo em um ambiente, né, o fogo ele vai demorar muito mais do que o normal para se disseminar no ambiente, né, e vai dar tempo de as pessoas, para dar tempo, né, de as pessoas evacuarem o local, né, com segurança. Os elementos químicos mais utilizados, então, são os sais de amônio fosfórico, ácido bórico, carbonatos, boratos de metais alcalinos e resinas de formaldeído. Por aí, então, mostra uma comparação das curvas de liberação de calor para um compensado aí de 12,5 milímetros não tratado, né, que é a linha preta, e o tratado com retardante de chama. Então, a gente vê que em pouco menos de 100 segundos, né, aproximadamente aí com 1 minuto, o compensado não tratado ele tem uma taxa de liberação de calor de 200 kW por metro quadrado, né, enquanto nesse mesmo tempo o tratado com retardante ele tem aí um pico, né, de 4 vezes, a taxa 4 vezes menor do que a não tratada, né, e aí mais depois o desenvolvimento aqui do fogo, né, ao longo do tempo. Então, da época dos egípcios, tem indícios aí da utilização de produtos para deixar a madeira em combustível, né, eles utilizavam aí uma solução de alúmen ou mesmo recobriam ela com argila, né, a madeira com argila e óxido de cálcio, né, para aumentar essa resistência. Lá em 1398, Sabatini recomendou que a pintura dos teatros italianos fosse realizada com tintas contendo argila e gesso, né, isso já para diminuir a possibilidade de incêndio. Né. Em 1735, uma fórmula ela foi patenteada por Wilde, contendo aí alúmen, bórax e ácido sulfúrico, e era utilizada aí para o tratamento da madeira, né, para diminuir o risco de incêndio também. E lá em 1823, mais recente, né, após o incêndio no Teatro da Corte Nacional de Munique, o novo teatro, né, que foi construído no local, recebeu um revestimento com silicato de sódio e carbonato de cálcio, né, buscando aí uma segurança contra incêndio também da madeira. Falando sobre as propriedades, né, das madeiras, na avaliação do ciclo de vida apresentado, né, que vai ser foi utilizada uma madeira de abeto de Douglas, né, uma madeira muito utilizada na construção civil. O Lopes ele fez um
uma dissertação tratando sobre vários testes, né, sobre a madeira específica, né, do diabeto de Douglas, né, então questão de elástica, resistência à fricção, né, elasticidade na compressão axial, né, quando eu forço aí ela paralelamente às fibras, quando eu forço elas perpendicularmente às fibras, né, a densidade aparente, a densidade básica e o teor de umidade. Então foi feita essa tabela, né, para representar esses valores. Então falamos ali da madeira, né, e sobre os produtos retardantes de chama, né, foram utilizados esses dois produtos da Akzo Nobel. Então o Cetol BR21 Plus e Cetol BR Opaque, né, que feito aí para fazer o fundo, né. O primeiro ele cobre uma área de 4 metros quadrados por litro, né, então foi utilizado 0,26 kg por metro quadrado. E o segundo, então, ele cobre uma área de 6 metros cúbicos por litro, né, e foi utilizado aí 0,41 kg por metro quadrado de madeira. O objetivo, então, desse estudo ciclo de vida é avaliar o desempenho ambiental da madeira tratada com retardante de fogo. A unidade funcional foi definida como sendo 1 metro cúbico de madeira tratada com retardante de fogo. Os limites, eles se limitam da análise do berço à porta, né, então envolve as etapas de aquisição de matéria-prima, transporte, estágios de fabricação, do ciclo de vida da madeira tratada. As etapas de uso e fim da vida elas não foram consideradas, então, nesse estudo, né, e foi utilizado o software CIMAPRO para modelar o ciclo de vida, né, a análise do ciclo de vida, e utilizado o banco de dados do EcoInvent, né, do CIMAPRO, no CIMAPRO, para estimar a contribuição de dados indisponíveis de segundo plano. Então, está aí o fluxograma do processo, né, então temos a parte de matéria-prima, a parte de produção, a parte de saídas. As espécies de madeira, né, algumas considerações, né, sobre o fluxograma. As espécies de madeira elas foram obtidas a partir de florestas locais e manejadas aí de maneira sustentável. Né. Retardantes de fogo eles foram impregnados na madeira, né, junto com outros aditivos também. No estudo ele cita só aditivos, ele não fala quais aditivos são esses. Então foi colocado sobre um vácuo de 40 milibar, né, a pressão de 40 milibar por 20 minutos, e depois uma pressão de 17 bar por aproximadamente 1 hora. Depois ela foi revestida com uma camada de fundo e 2 camadas de revestimento superior, né, depois de 1 semana de secagem. O produto então foi embalado e armazenado em depósito, né, e aí finaliza o limite da análise do nosso ciclo de vida. O inventário, então, ele se concentra no desenvolvimento de dados, ciclo de vida para entradas e saídas durante todo o estágio de ciclo de vida do produto. Então, os dados primários da madeira foram obtidos num estudo que foi desenvolvido para conseguir a declaração ambiental do produto, para madeiras e para produtos à base de madeira, né? Então, móveis, né? Enfim, outras utilidades da madeira. Já os dados primários dos retardantes de fogo e de aditivos eles foram obtidos de fabricantes da Noruega, e os produtos eles são fornecidos com embalagens de plástico que também são incluídas aí no inventário do ciclo de vida. E outros dados também foram baseados em fichas de dados ambientais e nos dados técnicos dos produtos específicos ali utilizados, né? O Cetol e o Cetol Opaque. Sobre o consumo, né, fazendo agora uma análise do inventário, né, sobre o consumo da energia elétrica, né, foi considerado uma mistura da energia, né, já que a maior parte da eletricidade consumida na Noruega é de hidrelétricas, mas tem períodos de estiagem, né, então precisa ser importada a eletricidade aí de países nórdicos, que a maioria desses países utilizam a energia térmica. O transporte da matéria-prima foi considerado um transporte rodoviário, né, da base de dados EcoInvent, representada em quilogramas transportado por quilômetro. A avaliação do ciclo de vida foi realizada considerando o método europeu RECIPE, a midpoint, e o método de emissão única, que é fornecido pelo EcoInvent. Então, as categorias de impacto, né, que foram analisadas, né, foram potencial de aquecimento global, potencial de destruição
do ozônio, potencial de acidificação e o potencial de eutrofização. Já a demanda cumulativa de energia, né, quais foram as energias gastas, né, em todo o ciclo de vida analisado, né, então inclui aí os fatores para 6 categorias de impacto, né, entre as fontes de energia não renováveis e renováveis. Energia fóssil, não nuclear renovável, biomassa não renovável, biomassa renovável, energia eólica renovável, solar, geotérmica e a hidrelétrica renovável. Entrando nos resultados e discussão, né, então aí a gente tem a distribuição do impacto ambiental para cada estágio de ciclo de vida. Então a gente vê que a parte da obtenção da matéria-prima é a que tem o maior potencial de impacto, né? E o maior impacto que tem também é o potencial de eutrofização. A gente vê que a manufatura tem um impacto aí bem baixo, né? bem inferior aos outros estágios analisados. Né? Sobre o consumo de energia, né, primária para a fabricação de 1 metro cúbico de madeira tratada com retardante de fogo. Né? Então, um total, né, de energia primária não renovável, a gente tem 9,75, né, elevado a menos 2, e energia primária renovável 4,77. E novamente a gente também que ver que a manufatura ela tem um consumo de energia bem baixo, né, e a obtenção da matéria-prima é onde se concentra o maior consumo de energia. E falando sobre o consumo de energia específica, né, para cada fonte de energia, a gente vê que a matéria-prima aí envolvendo a energia fóssil, né, é a que tem maior impacto aí ambiental. E com conclusões, a gente percebe que o maior impacto é das matérias-primas, né, para a maioria das categorias de impacto, devido ao alto consumo de retardante de fogo, na atividade de impregnação e revestimento, né, então a manufatura em si, os retardantes, elas têm uma contribuição bem baixa já, né, em contrapartida. Então, selecionar os retardantes de fogo que causam um menor impacto ambiental, né, e tenham uma maior durabilidade ao longo do tempo, né, vai reduzir o impacto da madeira tratada com retardante de fogo. E o estudo também ele indica 2 importantes indicadores. Né? Então, o primeiro indicador para as empresas de tratamento de madeira diminuírem seus impactos. Né? Então, quanto menos retardante eu precisar utilizar na minha madeira, né, isso vai reduzir o impacto substancialmente, né, já que a maior fonte dos impactos, né, é do produto químico, do retardante de fogo. Uma importante informação também para as empresas fabricantes de retardante de fogo para buscarem outras alternativas de matérias-primas, né, matérias-primas aí que envolvam um menor impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Né. E as referências. É isso, obrigado.